Oi, gente, tudo bom com vocês? A paz do Senhor a todos. E hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que Deus dá hoje está em Salmos 31. O livro de Salmos é muito bom, sabe, gente? A gente aprende muito com ele. Tem gente que diz assim, você aprende mais com Provérbios? Não. Eu aprendo, obviamente, com Mateus, né? Com o livro de Mateus, com o livro de Lucas, João, porque ali quem está ensinando, eles estão apenas colocando o que Jesus Cristo falava, né? Então, ali era como se Jesus Cristo estivesse pregando, né? É como. E o livro de Salmos é uma pessoa que passa pelas mesmas coisas que a gente, alegrias, tristezas, e clama ao Senhor, né? De uma forma tão bonita, né? Então, que a gente possa aprender com a Bíblia. Porque se a gente vai a fundo, né? Lá em Provérbios são mais coisas assim humanas, né? Tudo que está aqui na Bíblia, né? Lógico que tem a vontade do Senhor, né? Que tem Deus ali. Só que a gente tem que ter cuidado para também a gente não entender errado, né? A palavra do Senhor, né? Que Deus nos ensine, né? Que não é Deus, ele não se importa com o físico, né? Com o que a gente vê. Deus ele vê o que a gente faz no oculto, Deus vê o nosso interior. Então, Deus ele não habita em lugares construídos por homem. Deus ele não habita numa casa feita por homens. Uma casa de tijolo, numa casa... Pode ser o maior espaço que for, pode ser o maior... Pode ser mais bonita como for, mais limpa como for. Mas Deus não vai habitar naquela casa ali. Deus não habita em nada feito por mãos humanas, né? O Senhor, ele, tanto é que Deus chama a gente de templo, de casa dele. Por que a gente é templo do Espírito Santo de Deus? Porque quem nos fez não foi Deus? Por isso, né? Por isso que o diabo, ele tenta sempre, né, invadir o que é de Deus, invadir a casa de Deus. Por isso que tem muita gente endemoniada, né? Que o diabo ele tenta, porque tudo que é de Deus o diabo tenta invadir, tenta tomar posse. Porque a inveja é tanta, que tudo que é de Deus pode ser algo mínimo, mas ele quer algo grandioso, né? Porque ele queria ser Deus, né? Ele quer ser Deus, queria não, ele quer. Então, é isso que eu tenho a dizer, né? Que a gente preste atenção na Bíblia, na palavra de Deus, e não preste atenção no que pessoas pregam, porque tem muita gente que prega falsamente, não vê naquele tempo dos profetas antigos, né, que os profetas estavam corrompidos, que pregavam que o povo queria escutar, né, pregavam o povo lá no maior pecado. Aí o rei, tudo eram corrompidos, mandava os profetas pregar aquilo de vitória, que Deus estava com eles, só que Deus não estava. Tanto é, aí houve aquela guerra que o povo de Israel perdeu, porque os profetas naquele tempo estavam corrompidos, né? Não tinham um profeta verdadeiro naquele tempo ali. Então a gente vê isso. Então Deus não vai entrar na sua casa, não vai habitar na sua casa, porque a sua casa é suja, bagunçada, a sua casa física, né? Deus ele não gosta de sujeira espiritual, de maldade, de sujeira, de porquice espiritual. Deus não gosta disso. No tempo dos hebreus lá e tudo, Deus teve que ensinar tudo àquele povo do zero, porque aquele povo era tratado como se fosse pior do que bicho. Então aquele povo era um povo acostumado a idolatrar demônios, né? A achar que aquilo era certo, a achar que viver naquelas condições era certo. Foi 400 anos ali de escravidão, vivendo em situações muito precárias, comendo, sabe? Só Deus sabe o que aquele povo vivia ali, né? Sabe? Só Deus sabe tipo de vestimenta que aquele povo tinha ali sendo escravo, entendeu? O que eles passavam sendo escravos, né? Porque eles não eram tratados como seres humanos. A gente percebe isso também na época de Hitler, né? Quando Hitler foi matar os judeus, né? A gente vê isso. O tanto que Hitler foi maldoso, o tanto que
Ele pegava aquelas pessoas e tratavam como se fossem bichos, como se fosse uma raça inferior à raça humana. Então a gente tira por aí como aquelas pessoas eram, imagina só antigamente como eram tratados, né? Quando eles eram escravos. Então Deus teve que ensinar tudo aquele povo, até no limpar de mãos, até em você estar com alguma doença, alguma lepra, você ir lá e se limpar e limpar suas vestes e para depois voltar. Então Deus ensinou tudo, mas não quer dizer que Deus não vai habitar em um lugar. Deus ele não habita em lugar feito por mãos humanas. Então, independente do lugar estar limpo ou sujo, Deus não habita. Óbvio que um lugar limpo é bom, nos agrada visualmente, um lugar limpo, nos agrada até você mesmo, nos agrada, né, você se sente bem em um lugar limpo, você se sente bem em um lugar organizado, porque Deus, quando ele fez o mundo também, isso é uma característica, né, creio de Deus, porque quando ele fez o mundo, ele organizou, eu achei isso tão bonito, que ele fez o mundo, aí depois ele foi lá e organizou as árvores, as plantas, deixou tudo organizadinho, não deixou tudo junto, misturado, não, ele organizou, botou cada coisa em seu devido lugar para ficar bonito. Então é isso, que a gente possa compreender de verdade a palavra do Senhor e não ver superficialmente, não, porque as pessoas também, os fariseus, eles eram homens todos pomposos, bonitos, bem vestidos, né? Com certeza mais limpos e mais vistosos do que um pobre lá que estava lá vivendo lá naquele meio ali, do que um pescador, por exemplo. Então, o que Jesus falou desses homens, né? Que eram pomposos, que eram todos bem vestidos, chamou eles de sepulcros caiados, né? Disse que eles eram bonitos, limpos por fora, mas por dentro tinha podridão e trevas. Então, o Senhor não estava com eles ali, porque dentro deles tinha podridão e trevas. Então, Deus ele vê além do que a gente vê. Então, Deus não é como a gente que vê só o físico. Deus ele vê o interior, Deus vê o espiritual, porque o Senhor é espiritual. Deus vê tanto o físico como o espiritual, né? Então é isso. Se a gente, ser humano, tivesse a capacidade de ver o espiritual, eu lembro que eu vi um vídeo, um negócio assim, que dizia, né, se uma pessoa que estiver cometendo adultério, se ela visse o que está por trás daquele adultério, ela provavelmente não praticaria aquele adultério. Ou seja, se ela visse o demônio que está ali por trás daquele adultério, daquela situação ruim, mal que ela está fazendo, ela não faria, porque ela iria estar vendo ali a coisa horrível que é, né? Um demônio. Então, provavelmente não faria aquilo. Mas nossos olhos espirituais a gente não pode ver, né? A gente não pode ver nem espiritual do Senhor, né? Nem espiritual do mal, né? Que dos demônios. Então Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe o que é certo a gente se fazer. Vamos lá. Aqui é o 31. Davi roga a Deus que o livre. Louve a sua benignidade e exorta. Sufocou. O celular desfoca demais. Só Jesus na causa. Exaltar a confiar nele, né? Ou seja, exaltar a confiar em Deus. Coisa maravilhosa. Eu gosto de ler sempre, né, esses versículos marcados, porque é bênção, né, na nossa vida. Vamos lá, ler o 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregastes nas mãos dos inimigos. Presente puseste
puseste os meus pés num lugar espaçoso. Então, aqui o salmista, né, ele exalta o Senhor pela bondade de Deus, né? Que Deus todo dia tem bondade para conosco, nos livrando do mal, né? Nos tirando dos dias aflitos, de aflição. Então, que nos dias de aflição, a gente busca ao Senhor, a gente peça a bondade de Deus. Tem um versículo que eu amo, que é conhecido, que são as misericórdias do Senhor não têm fim, mas renovam-se a cada manhã. E realmente as misericórdias do Senhor não têm fim. O nosso Deus, ele se alegra em ter misericórdia, em ter a bondade dele. Né? Isso é dele. Deus é criador da bondade. Deus é criador da benignidade, da misericórdia. Quem é criador do amor é o Senhor. Quem criou essas coisas foi Deus. Né? Então ele se alegra em dar essas coisas pra gente, em ver, né, a gente bem, a gente feliz. Né? Então é isso. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor de hoje. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Permanece cada palavra no nosso coração. Fica conosco, nos guarda, nos livra de todo mal. Assim como o Senhor orou, né? Nos ensinou a orar o Pai Nosso, nos livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco. Em nome de Jesus, Deus, porque tua presença é o mais importante nas nossas vidas. Sempre, hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, né? Que a presença do Senhor esteja eternamente conosco, que a gente esteja eternamente lá com Jesus. Em nome de Jesus eu creio que um dia a gente vai estar, a gente está sofrendo aqui, labutando aqui na terra, mas a nossa esperança não está aqui, né? Está em Jesus. Aqui passa, mas o que a gente vai viver com Jesus Cristo não vai passar, vai ser eterno, né? Que a gente possa estar junto lá, né? Da nossa família. Então, que a gente possa pedir a Deus isso, né? Salvação, porque Deus ele não se alegra que nenhum filho seu se perca, né? Ele mesmo falou isso. Ele não há alegria em nenhum filho dele se perder. Pelo contrário, há alegria em Deus em um filho seu se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Essa é a alegria que há em Deus, né? Quando ele vê essa situação. Então é isso. Até amanhã, se Deus assim permitir. Nunca se esqueça que Jesus Cristo te ama muito, muito. Que o Senhor sempre nos dê forças. E é Deus quem nos dá força, quem nos livra, né? De pecar. Sempre Ele. Até amanhã. Jesus te ama muito. Em nome de Jesus.